E o pessoal estava comentando que você estava querendo colocar, que você colocou o evento para ser no final de semana depois do carnaval, porque você queria estar aqui em BH, rapaz, os saindo caras, para curtir. Que história é essa, Renato? Os caras que resolvem tudo aí, eu não mando em porra nenhuma, nem sei onde é o evento, amanhã. Quem quiser me cortar, pode ir aonde me cortar, onde é o negócio. Como é o nome do lugar? O sobe e desce lá? Que a gente Como é o nome do lugar lá? Ela tá falando do evento. Se quem quiser, bote aí, missão Bitcoin, missão tá. Bitcoin, que você descobre aí onde é que é o negócio amanhã, não é isso? Achei que você tava falando do negócio que a gente tá falando em offline aqui. O Michael tava falando do sobe e desce de BH pro 38, aí ele lembrou disso, galera. Não, acabou. Mas, na verdade, tava falando do evento. A internet acabou os bregas. É muito mais barato hoje em dia, aplicativo, que inclusive o aplicativo, você pega as meninas sem camisinha de classe média, não é isso? Pois o é, Intercircle, o Tinder, a galera usa camisinha, mas 3 vezes com camisinha já janta dentro, não é isso? Toma remédio. Aí ainda a chance, pra que a chance de você pegar uma doença é maior do que com a garota de programa que vai exigir camisinha, né? Pois é, né, cara? Mas é mais barato, né? Falando nisso, você tava pulando carnaval, e aí? Rapaz, eu tô com a garganta doendo, eu tô todo fodido antes do carnaval, velho. Aquilo é satânico, velho. Você tá maluco? Eu não gostei daquilo, não, velho. Até quando eu não entendia o quão maligno era uma pessoa comer a filha dos outros sem casar, eu sempre achava aquilo satânico, velho. Pessoas morrendo, muito constante em Salvador. Gente que não tem nada a ver, morrer, tomar murro, surra, ficar aleijado, estupro, morte, orgia. Você tá maluco? Doença venérea, tudo que não presta, é satânico. E o mais satânico de tudo isso é ser feito com dinheiro do contribuinte, velho. Bilhões, o governo gasta bilhões pra enriquecer um monte de vagabundo promovendo coisa satânica, não é isso? Pois é. E hoje em dia, pelo menos aqui no Carnaval de BH, tem muito aquele negócio do pessoal arrastar as meninas pro banheiro químico, cara. Tipo, não frequento mais carnaval, mas quando eu frequentava, era comum você ver banheiro químico balançando e de repente saía um casal. Não, mas se ela quer dar pra lá, o problema é dela, não é isso? O problema é quando eu sou obrigado a pagar essa merda desse banheiro químico, não é isso? Exatamente, cara. Aí o cara vai tirar o dinheiro. Aí o cara vai tirar o dinheiro do trabalhador, que ele poderia investir no futuro de seu filho ou em qualquer outra coisa, não é isso? Pra dar pra uma desgraça dessa, né? Hein? E aí quando você pergunta... E quem é que banca isso aí? É o governo do estado? É a prefeitura? Quem é que tá bancando essa orgia aqui? Todos nós. Todos nós. E a prefeitura, ela incentiva não só do ponto de vista de divulgação, mas também injetando grana, cara. Quando eu tava vindo pra cá, o motorista do Uber disse que se arrependia, velho, de não ter votado em Dilma, velho. Vocês não se arrependem? Era Dilma contra quem aqui pro Senado? Como é... Tinha o Aécio Neves. Não, era Dilma do Senado, foi Dilma e quem aqui? Eu não sei, cara, o cara que virou presidente e tudo lá, botou Pocano lá, como é o nome do cara? O Calil? Não, na época, era a Dilma, na época que ela estava se candidatando para o Senado, tinha o Aécio Neves que ele estava tentando se reerguer. E quem ganhou? Aécio Neves, ele conseguiu ganhar, sim. A Dilma perdeu. Aécio é senador, não é isso? Hoje eu não sei, ele não é deputado federal, mas depois saiu. A Dilma foi... Quem foi que ganhou de Dilma? De Senado? Não, aqui no Senado disputou não. Ela disputou foi a presidência, foi Dilma e Aécio. Sim, mas ela tentou ser senadora aqui, tomou cacete, não é isso? Tomou. Tomou, ela perdeu pra quem? Perdeu. Ela perdeu pra quem? É isso. O cara tava falando que votou em Pacheco por causa de Bolsonaro, mas se arrepende, preferia que Dilma tivesse ganho. Que pelo menos ela fazia menos merda do que o Pacheco, não é isso ou não? Você se arrepende também de não ter votado em Dilma, não? Pelo menos a previsão dela foi certa. Ela falou que ninguém ia ganhar, todo mundo ia perder e todo mundo perdeu. Nós todos perdemos. E quando esperava dobrar, aliás, quando atingisse a meta, ia dobrar a meta, o que aconteceu? Dobrou a meta aí no sentido de inflação, e aí ela foi só dobrando, né? Porque inflação, pelo menos eu penso o seguinte, Renato, acho que a grande parte dessa inflação aí, principalmente a parte que você fala muito sobre a questão de juro negativo, aquela coisa toda, isso tem muito a ver com essas quase 2 décadas aí de PT aí afundando o país e tudo mais. Eu penso o seguinte, cara, já vi várias críticas que você fez aí ao governo anterior e tudo mais, só que eu acredito que esse é um teatro das tesouras, né? Eu acho que para o Bolsonaro é interessante que o Lula esteja no páreo, da mesma forma que a recíproca é verdadeira. E o Lula, você pode ter certeza que ele deve estar louco aí para o Bolsonaro voltar a ser elegível, né? E poder concorrer com ele, porque é a única chance de talvez o PT ganhar de novo, porque do jeito que está, eu acredito que não ganha nem para síndico. O pessoal que estuda a história, de Roma costuma dizer que Júlio César é filho de Mário. Embora Mário tenha vivido séculos antes de César. Vocês já ouviram essa conversa, não? Eu não vou perguntar aqui Mário, porque... É isso. Esse Mário foi o cara que teve a grande ideia de dar salário aos soldados e profissionalizar o exército. Antes dele, quem servia o exército votava e quem não servisse o exército não era cidadão. Ele começou a pagar salário e qualquer mendigo, qualquer vagabundo, qualquer um que não tinha outra coisa que pagasse melhor virou soldado, não é isso? Esses soldados vão obedecer à lei ou quem paga o salário deles?
Acho que vai Vamos obedecer quem paga o salário deles, não é isso? Pois é. E no Império do Brasil, tanto se sabia isso que durante a maior parte do Império a Guarda Nacional era maior do que as forças regulares, não é isso? Para os Estados Unidos, inclusive, os estados têm Guarda Nacional com míssil, com canhão, com avião, com tanque, com tudo isso, para ser uma força, inclusive, capaz de, se for o caso, dar testa ao governo federal, não é isso? Esse negócio de dizer que a situação atual ela é resultado do PT, ela é resultado, em maior parte, não de pessoas, mas sim de instituições. Você prefere ser julgado por um juiz ou uma boa lei. Há 100 anos atrás, Singapura e Hong Kong eram lugares mais pobres que Salvador, não é isso? Hoje em dia são lugares mais ricos que a Suíça, né? E menos, Ou não? menos corrupção também. É isso. Eram lugares mais corruptos e mais pobres que Salvador. E hoje em dia são lugares mais ricos, mais livres do que a maior parte da Europa, não é isso? E com leis O que mudou? rigorosas, né? O que mudou? Teve democracia nesses lugares? Teve democracia em Singapura? Teve democracia em Hong Kong ou teve legalidade? Pois É isso. Quando vale a pena ser vagabundo, a maioria das pessoas se comporta como? Sendo vagabundo. Como ou vagabundo, pior. não é isso? O comportamento dominante determina o comportamento Então, da maioria. motivos pra esse país Ou ser- porque a maioria vai fazer aquilo, ou porque as pessoas que não fizerem aquilo vão deixar de ser maioria, não é isso? A regra da natureza é a mesma regra do mercado, a liberdade mediada pela eficiência, não é isso? Você faz o que você quiser, se der errado você morre eliminado, não é isso? Ou não? Pois é. Pois é, as instituições, velho. Não adianta dar murro em ponta de faca, velho. A gente vai mudar esse país pelo voto? Não vai. A salvação é coletiva ou individual? Individual. É isso. Você quer dormir bem de noite? Você quer patrocinar aborto, castração de criança e pessoas, homens honestos, homens inocentes, sendo estuprados na cadeia com falsas acusações de estupro? Você não quer financiar isso? Compre Bitcoin. Se você não comprar, você vai financiar, não é isso? Com certeza, cara. E você citando aí essa questão das leis aí ilegais, né? Ilegais assim, porque a Constituição, pelo menos, ela diz que todos os cidadãos são iguais perante a lei. Mas na prática Mas a gente vê no que Brasil, não a tem regra é muito legalidade ou ilegalidade? disso. Total ilegalidade. Então a maioria das regras vão ser legais ou ilegais? Ilegais. Porque, por exemplo, eu penso o seguinte, acho que quando tem uma distinção numa lei, distinguindo pessoas por gênero, por etnia, qualquer coisa que seja, isso já está indo em desencontro com a Constituição. Isso é uma afronta. Porque Você acredita em Jesus como seu Senhor e Salvador? eu vou ser sincero, eu não tenho uma religião a priori, mas eu acredito em Deus. Eu Isso, acredito- PNA, você acredita no princípio da não agressão? Sim, do É isso, que existe libertarianismo. uma verdade e uma mentira absolutos, não é isso? Você acredita nisso? Que existem verdades absolutas, lógicas, inclusive a matemática é uma verdade lógica, não é isso? Eu acredito em fatos, verdade absoluta. Isso, fatos eu acredito são- que as verdades são provisórias, pelo menos a minha É isso. opinião. Então, pelo menos você acredita que existe fatos, não é isso? Porque tem gente que nem isso acredita que existe, não é isso? Jesus é muito claro de que do início ao fim dos tempos, nem um tio nem uma vírgula vai ser mudada da lei. Só existe uma lei, que é a lei da realidade. A lei da gravidade funciona? Existe? Funciona? Se vier uma lei contra a lei da gravidade, ela vale? Não. Só o terraplanismo. É isso. É isso. Você concorda comigo que a única lei que existe é a lei da... Você pode... Eu chamo isso de lei de Deus. Você pode chamar isso de leis da natureza, não é isso? A natureza humana, da época que foi escrita a Bíblia e hoje mudou, briga de irmão que acha que o outro é mais amado de marido e mulher, o marido que tem ciúme da mulher, a mulher que queria ter casado com outro, né? Isso é a irmã feia que quer tomar o marido da irmã bonita. As coisas que estão ali continuam sendo as mesmas coisas que a gente vive hoje, não é isso? Exatamente. Mudou a natureza física das coisas nos últimos 5 mil anos? Mudou a natureza psicológica do ser humano nos últimos 5 mil anos? Praticamente não. Você- As leis da humanidade estão todas ali, não é isso? Da Exatamente. natureza humana e da natureza física das coisas, não é isso? Exato. Você é cristão desde sempre? Rapaz, quem acredita que as pessoas já nascem com religião são os muçulmanos, né? Que diz que os bebês são muçulmanos. Já ouviu essa conversa? É verdade. Hein? São os comunistas e os muçulmanos que acham que as pessoas nascem boas. Normalmente os cristãos, não é isso? Acreditam que nós nascemos contaminados do pecado original, que a natureza humana ela é brutalmente maligna, não é isso? Egoísta, tribalista, né? Ela é ou não é? certeza. Ela é condicionada, inclusive, por uma coisa chamada seleção natural, que é brutal, não é isso? E que para vencer o nosso pecado original só existe um caminho. Ninguém vai ao Pai senão através de mim, não é isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, não é isso? Ninguém vai ao Pai e o que te fez senão através de escolher- mim, não é isso? E que nós a cada dia nos santificamos a cada vez que a gente entrega a Jesus. Se você não se entregar a Jesus, você normalmente vai se entregar a outro Senhor, não é isso? Exatamente. Se vocês puderem assistir Nefários lá, conta direitinho como é que funciona a possessão demoníaca gradual, não é isso? Tá, Renato, mas você se tornou cristão e passou a acreditar na palavra. Porém, a minha curiosidade é saber o que te fez se tornar cristão e ao invés Rapaz, de eu outra estudei. religião... Eu estudei escola católica, eu fui batizado, fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso na escola dominical e tal. Teve fases da minha vida que eu tive mais e menos ligação com a fé. A questão é que todo o Brasil está vivendo um momento de reavivamento de fé.
E o motivo do meu reavivamento, em primeiro lugar, foi meu trabalho. Já mencionei isso publicamente diversas vezes. Eu acho muito difícil que alguém trabalhe onde eu trabalho, entre em cadeia e veja a família na ferragem, um vendo o outro morrer e não acredita que existe um Deus, não é isso? Quando você vê que existe entidades puramente satânicas, meu irmão, se você vê um anjo, se você vê um demônio, você vai achar que existe um anjo. E se existe um anjo, deve existir um Deus, não é isso? E lá você vê um montão de demônio, velho. Vi coisas que, rapaz, é muito pesado, viu? E, além disso, além das minhas experiências com a malignidade e a experiência do Brasil com as políticas públicas satânicas, cada vez mais descaradamente satânicas, tem o fato de que a maioria das pessoas estão começando a aprender pela dor. A população brasileira vai ficar cada vez maior ou menor? Vai ficar cada vez mais jovem ou mais velha? A maioria das pessoas estão começando a entender que a próxima eleição não vai mudar nada na vida delas. Quem tem que mudar a vida delas é elas mesmas. A maioria das pessoas no Brasil estão tendo motivações para aprender pela dor ou não? Hein? Eu penso que a maioria das pessoas ainda permanece na cegueira, né? Na inércia, acreditando que vai existir um salvador da pátria. Isso a gente vê de tempos em tempos, a cada 4 Usando anos, né? o negócio do Ágora, Platão e Aristóteles demonstraram formalmente, 400 anos antes de Jesus pisar na Terra, que a maioria das pessoas eram escravas pela própria natureza, não é isso? A maioria é escrava pela própria natureza. E Jesus disse isso com outras palavras. A casa do meu pai é como o casamento do filho do rei. Você conhece essa passagem? Conheço. Que muitos serão chamados, Mas poucos ouviram. poucos escolhidos. A maioria vai para o inferno. Jesus disse que a maioria vai para o inferno. A maioria escrava pela própria natureza. Já era demonstrado, não é dito não, já era demonstrado formalmente por Aristóteles e Platão na cultura grega, não é isso? Uhum. É isso, a gente não tá falando pra maioria, não. A maioria das pessoas são poupadores ou gastadores líquidos. Gastadora, total. Fica no vermelho, cheque especial, aquela coisa toda. É fácil fazer uma aliança de 100% com Deus? Você renunciar. O Pai Nosso, velho. Seja feita a vossa vontade, não é? Uhum. Não seja feita a minha vontade, não. A aliança é de 100%. É fácil você renunciar toda a sua vontade? De forma alguma. Se falar Pois é. na aposta de Pascoal, que você tanto fala Não, também. esse é um argumento pra mim excelente pra quem tiver qualquer dúvida da fé. O nosso Deus, o Deus do Novo Testamento, é o único Deus que não dá alternativa lógica do que se render a ele, não é isso?